Olá, uma boa noite para todos vocês. Quero saudar a todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. Creio que nesse momento está sendo uma surpresa para todos vocês. Quero agradecer o convite da irmã Zezé em poder realizar nessa noite o culto de ação e graça que ela está oferecendo para nosso Deus. Queridos irmãos, para mim é um privilégio, embora estando distante de vocês, através de auxílios e amigos e um apoio, pude nesse momento falar ao seu coração através dessa mensagem. Que a palavra de Deus seja aberta, que o Senhor Deus nessa noite seja louvado e engrandecido. Juntamente assim, estaremos todos felizes em compartilhar com as bênçãos que o Senhor Deus tem derramado na vida de sua serva, a irmã Zezé. Queridos irmãos, estudaremos um pouco a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem algo muito importante a nos dizer nessa noite, especialmente a respeito de gratidão. Muitos são aqueles que alegam, falam, dizem a respeito sobre a gratidão e a ingratidão. Vemos aí pessoas hoje, e poucas são aquelas que agradecem, que têm no seu íntimo do seu coração um verdadeiro sentimento de gratidão. A Bíblia, ela descreve em uma passagem em Lucas, capítulo 17 e o verso 11, vemos Jesus realizando uma cura, um milagre. Creio que essa passagem ela é muito comum a todos. Muitos dos pregadores, os evangelistas, os pastores têm pregado a respeito da cura dos 10 leprosos. E hoje nós iremos estudar um pouco e extrair do texto grandes lições para a nossa vida espiritual, principalmente para esse momento que é um culto de ação e graças. Convido a você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 17. Antes de abrir a palavra de Deus, quero convidar você para fazermos uma oração. E assim pediremos a iluminação do Espírito Santo, para que Ele possa impressionar a nossa mente e o nosso coração nessa noite. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura eternamente. Nesse momento, Senhor Deus, ao abrir a Tua palavra, te pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que assim, Senhor, possamos entender e sermos impressionados pela Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Queridos irmãos, em Lucas capítulo 17 e o verso 11, nós encontramos Jesus. Jesus, ele vai a caminho de Jerusalém. Jesus passou pela divisa entre Samaria e entre a Galileia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância, esperando o mestre. Então, os gritos chamaram seu nome: Jesus, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontraram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glórias a Deus, a não ser este estrangeiro. Então Jesus declarou-lhes: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pois bem,
Ao lermos do verso 11 ao verso 19, eu convido você a prestar atenção e fazermos nesse momento as considerações necessárias para entendermos esse texto onde a Bíblia apresenta claramente a cura de 10 homens, a operação de um milagre e apenas um reconhecimento. Acabamos de observar e lermos no texto das Escrituras Sagradas, do verso 11 ao verso 19, uma passagem que descreve a cura de 10 leprosos. Apenas um reconhecimento e um milagre. Queridos irmãos, agora nesse momento gostaria de convidar você para fazermos uma análise do texto e através do texto fazermos algumas considerações necessárias para entendermos esse fato ocorrido. Quero levar você a meditar comigo neste momento. E vamos agora paulatinamente descrevermos os fatos e assim aplicarmos as considerações. Primeiro, Jesus ele vinha caminhando. Jesus ele vinha em direção a Jerusalém. E ele passou por uma divisa entre Samaria e Galileia. Essas duas cidades eram próximas. Aproximadamente Samaria ficava a 56 quilômetros de distância de Jerusalém. E Jesus vinha caminhando a pé juntamente com os seus discípulos. Galileia era uma província também de Jerusalém. E Jesus passa então pelo meio de Samaria e de Galileia. A Galileia era uma província. E então Jesus ali caminhando com seus discípulos. Na Galileia, quem era o governador da época era Herodes Antipas. Suas principais cidades eram Cafarnaum, Nazaré, Tiberíades. E Tiberíades era a própria capital da Samaria. Os apóstolos eram da Galileia, exceto apenas Judas Iscariotes. Jesus, ele passou a sua maior parte do seu ministério na região da Galileia. Isso é evidente. Com relação a Samaria, era o centro geográfico da Palestina. Samaria, ela ficava entre a Galileia ao norte e Judá ao sul. Samaria fica exatamente a 56 quilômetros de Jerusalém. E Samaria é justamente a região onde vivem os samaritanos. Quem vive em Samaria é samaritano, justamente as pessoas com que sofriam de preconceito com relação aos judeus, por não aceitarem a fé que professavam e algumas divergências culturais da região e da época. Agora chamando a atenção para este fato, depois que você entendeu essas circunstâncias de tempo, lugar, cultura, povos, distância, observe que Jesus estava a 56 quilômetros de distância de Jerusalém. E ele estava indo para Jerusalém. Era em Jerusalém que ele estaria, mas algo aconteceu. Jesus ele entra em um povoado, talvez perto de Samaria e Galileia, uma pequena vila, e de repente Jesus se depara-se na sua direção com 10 leprosos. Esses leprosos, ao observarem Jesus, eles pararam, eles vinham em direção a Jesus, e de repente eles param e então eles gritam, clamam e diz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele se manteve a certa distância de Jesus. Eles não chegaram perto de Jesus. Aproximadamente, não sei como se referir, ou não sei dizer exatamente a distância entre Jesus e entre os cegos. Exatamente não sei dizer a distância entre Jesus e os leprosos, mas o que eu sei é que eles estavam distantes o suficiente para não terem contato pessoal, para não terem contato físico, apenas eles gritaram. Distância suficiente para que Jesus pôde ouvir o clamor daqueles homens que estavam desejosos para ser limpos, para alcançarem o milagre e serem purificados. Aqueles homens, eles tinham sofrido grandes preconceitos da sociedade. Primeiro ponto é que eles pararam. Eles pararam.
Eles respeitaram a lei. De onde vinham, de onde apareceu, ninguém esperava aqueles homens aparecerem, os 10, se fossem 1, 2, 3 talvez, mas foram exatamente 10 leprosos. 10 pessoas que estavam sofrendo de lepra há anos, talvez. E eles estavam desejosos a receber a cura, a purificação de seu corpo. Queridos irmãos, eles estavam talvez ali por perto da vila, e eles abordaram Jesus quando estava prestes a entrar na vila. Irmãos, esse fato é uma das circunstâncias mais importantes que nós observamos hoje em nossa sociedade. Muitas pessoas querem alcançar o milagre de Deus. Muitas das pessoas desejam hoje alcançar a purificação, talvez do seu corpo, da sua vida, seja uma chaga, uma peste, uma doença interior, uma cura, talvez sofra de depressão, não sei, mas existem muitas pessoas que querem se aproximar de Jesus. E pelas circunstâncias, elas ficam de longe e esperam um momento para que o Evangelho chegue até elas e elas tomam a decisão e entreguem-se a Jesus. Aqueles leprosos, eles estavam à beira do caminho, eles estavam à beira da estrada, as circunstâncias eram a lei, a norma, a lei proibia que eles se aproximassem das pessoas. Os leprosos da época, eles tinham que conviver isolados da sociedade, eram discriminados, eram considerados como imundos. E aqueles homens, obedecendo a lei, param à beira do caminho, clamam ao Filho de Deus por um milagre. Mestre, tem misericórdia de nós. Aqueles homens desejavam voltar para suas famílias, desejavam abraçar seus filhos, desejavam conviver com suas esposas o cotidiano da família. E ali eles estavam discriminados da sociedade por conta daquelas chagas. Queridos irmãos, está você hoje distante da sua família? Está você hoje sendo discriminado, sofrendo por algumas chagas? Está você hoje precisando de um milagre? Clame ao Filho de Davi, e Ele, com certeza, ouvirá o seu clamor. Se aproxime dele com fé, tenha esperança, tenha confiança, que de modo algum, aquele que se aproxima do Filho de Deus, Ele o lançará fora. Queridos irmãos, nesse momento, o segundo ponto que queremos ressaltar nessa noite é que a cura daqueles leprosos dependia exclusivamente de um ato de fé. Quando saíram da presença de Cristo, Jesus, ao observar aquele homem no verso 14 das Sagradas Escrituras, Jesus diz: mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Observem que tanto os leprosos conheciam da lei que tratava a lei cerimonial que tratava da purificação, quanto também Jesus sabia da lei e da necessidade daqueles homens apresentassem diante de uma autoridade sacerdotal. O sacerdote da época era a pessoa responsável para verificar se a pessoa estava limpa ou não. Então Jesus pede para aqueles homens para que eles vão mostrar-se ao sacerdote. E o sacerdote, ao verificar, ao fazer a análise, iria dizer se realmente eles estavam limpos ou não. Quando saíram da presença de Cristo, aqueles homens ainda eram leprosos. Aqueles homens estavam precisando de um milagre. Para receber o milagre de Deus é preciso ter fé. Não existe maneira alguma de nos aproximarmos de Deus sem fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, se aqueles homens ficassem esperando o milagre, eles não teriam sido purificados. E a Bíblia descreve no verso 15, que um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. Lembre-se que Jerusalém ficava a 56 quilômetros de Samaria.
E Jesus estava passou por Samaria e passou pela Galileia, entrou numa certa aldeia, foi abordado por 10 leprosos e aqueles homens passaram a clamar por Jesus. E Jesus diz para eles: vão e mostre aos sacerdotes. Aqueles homens foram caminhando, na época não existia carro, não existia transporte, não existia metrô, tão pouco aviões para fazer aquele percurso, era impossível. Aqueles que possuíam cavalos eram pessoas que viviam muito bem na época, ricas. Então aqueles homens, o único meio de transporte que eles poderiam ali naquela hora dispor era de suas próprias pernas. A não ser isso, não teria condições. E eles vão para Jerusalém para mostrar os sacerdotes e fazer a cerimônia, e o sacerdote observar se eles estariam limpos ou não. Destacando esse ponto importante, quero ressaltar para você, nessa noite, que a ordem do Senhor é: prossiga. Assim como foi para aqueles leprosos, se a situação estiver difícil, se você não vê mais esperança, se você deseja ficar limpo, deseja que seja restaurada a sua família, deseja receber a bênção do Senhor, deseja o emprego que tanto almeja, o sucesso profissional, a saúde dos filhos, não sei, muitas coisas o coração humano almeja, mas nem todas estão de acordo com a vontade de Deus. A mensagem de Jesus é: ide. E eu começo a imaginar aqueles homens a caminho de Jerusalém ficando limpos. E eles caminhando 56 quilômetros. Mas por que Jesus mandou ele caminhar e mostrar ao sacerdote? Talvez poderia ter feito um milagre na hora, na cura, liberto. Mas Jesus queria mostrar para aqueles homens que fé e obras precisam estar juntas. Eles precisavam seguir o costume da época, obedecer à lei e através da obediência à lei demonstrar sua fé. E assim que eles começavam a caminhar, eles eram limpos, até o ponto de quando chegaram e apresentaram-se para o sacerdote reconheceu que ele estava limpo. E eles também tinham que oferecer uma oferta. A oferta foi oferecida, mas apenas um voltou para agradecer a Deus. E no verso 16, esse único leproso, que não era mais leproso, já tinha sido purificado, ele voltou aos pés de Jesus. E o verso 16 das Escrituras Sagradas diz que esse homem, ele prostra-se com o rosto em terra. E aos pés de Jesus, ele muito lhe agradece. E o texto nos informa, diz que esse homem era samaritano. Possivelmente aqueles 10 eram judeus, ou de outras nações, não sei, mas possivelmente que eram judeus. E apenas um entre os 10 era samaritano. Queridos irmãos, quem se aproxima de Deus sem fé não deve supor que alcançará alguma coisa. Aqueles homens se aproximaram de Jesus com fé, esperando e crendo que Jesus iria realizar um milagre na vida deles. Estavam dispostos a pagar o preço. E o preço foi caminhar 56 quilômetros e oferecer uma oferta no santuário em Jerusalém. Eu pergunto a você, quantos quilômetros você está disposto para caminhar para receber a bênção do Senhor? Quantas noites você precisa passar sem dormir? Quanto tempo você vai precisar estudar a Bíblia? Há quanto tempo estás em oração pedindo a Deus aquilo que você espera? Seja a restauração da família, da saúde, o emprego, o trabalho que tanto almeja, ou até mesmo um cônjuge especial para que possa assim morar com você, seja a restauração de um divórcio, de uma separação. Há quanto tempo você está orando? Há quanto tempo você está pedindo a Deus? Você está disposto a pagar o preço? Aqueles homens estavam dispostos a pagar o preço. Caminharam 56 quilômetros. Não são 56 metros. Queridos irmãos,
Aquele homem então recebe de Jesus algo maravilhoso. Ao voltar, ao prostrar-se, ao adorar o grande mestre, ele recebe algo especial. Jesus no verso 19 diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele recebeu uma bênção em dobro, uma bênção especial. A bênção de Deus é uma bênção sem medida. Aquele homem prostrou-se com o rosto em terra. Na época, um costume oriental típico de súplica e gratidão a Deus ou ao homem. Ele era um samaritano. Os outros 9, por ser filhos de Abraão, achavam que não necessitavam, ou seja, mereciam ser curados. Mas o samaritano, que não devia ser considerado merecedor, valorizou e agradeceu ao céu. Muitas vezes acontecem muitos milagres na nossa vida e nós não paramos para refletir. Muitas vezes acontecem muitas bênçãos e não compartilhamos com nossos irmãos. Muitas vezes até achamos que somos merecedores, que estamos cumprindo os mandamentos, guardando o sábado, devolvendo os dízimos, indo à igreja, frequentando aos cultos, nos relacionando bem, e o Senhor nos abençoa e achamos que somos merecedores. Cuidado, pode ser um ponto para pararmos e refletirmos um pouco. Aquele homem era um estrangeiro, não era um dos filhos de Abraão, era um samaritano. E aqui vemos a demonstração clara de pessoas que são mais gratas a Deus do que os próprios de casa. Mas nessa noite nós estamos aqui para comemorar um culto de gratidão a Deus, um culto de ação e graça. Na Bíblia quase não existe a palavra gratidão, quase não existe a palavra grato. O que você vai encontrar é ações de graça. Graça. A palavra graça é a palavra que está relacionada com gratidão. No dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, em seu Léxico da Língua Portuguesa, na página 353, ele descreve gratidão como qualidade de quem é grato, reconhecimento. A língua portuguesa é que se aproxima mais para termos o significado da palavra gratidão. E o léxico em português diz que gratidão é uma qualidade de quem é grato. É um reconhecimento. Todas as vezes que nós agradecemos as pessoas, seja pelas bênçãos, pelos favores, pelas prestações de serviço, pela conversa, pelo companheirismo, pela amizade, seja qual for as circunstâncias, é uma qualidade. Estamos demonstrando a nossa qualidade para a pessoa e reconhecendo aquele favor, que talvez nós não merecíamos. Queridos irmãos, observamos também que a gratidão é um dom de Deus. Deus concede no coração do homem, através do seu Santo Espírito, a capacidade de reconhecer pelas bênçãos do céu. Vou abrir a Bíblia para vocês e vou ressaltar aqui o texto bíblico. No livro de Colossenses, o apóstolo Paulo, ele deixa claro as evidências. Colossenses capítulo 3 e o verso 15. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados, em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então Paulo faz votos para que sejamos agradecidos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 18, o apóstolo Paulo, ele diz: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus e em Cristo Jesus para convosco. Salmo 107, verso 22 diz: ofereçam sacrifícios de louvor e relatem suas obras com regozijo. E é por isso, e é neste encontro,
que nós estamos aqui reunidos exatamente para nos regozijarmos pela alegria da nossa irmã Zezé, por mais um ano de vida e pelas bênçãos de Deus e os milagres realizados na sua família. Não gostaria você, nessa noite, dizer: Senhor, obrigado pela vida, obrigado pelo alimento, obrigado pela roupa, obrigado, Senhor Deus, pela casa, pela família, obrigado pelas bênçãos, pelos milagres, pelas proteções, por tudo que o Senhor Deus tem feito na minha vida. Querido irmão, se nessa noite for o seu desejo de assim fazer uma prece ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim, coloque-se de pé, que nós iremos orar juntos nesse momento. Iremos rogar a Deus uma bênção especial e, ao mesmo tempo, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Oremos ao nosso Deus. Coloque-se de pé, por favor. Querido e bondoso Deus, muito obrigado porque o Senhor Deus tem nos proporcionado grandes bênçãos. A maior bênção de todas é o dom gratuito da vida. E através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, temos a vida eterna. Esse é o maior dom que temos que agradecer ao Senhor, pois merecíamos a morte, mas nós recebemos das mãos do Teu Filho Jesus a vida eterna. Querido Deus, nessa noite aqui estão os Teus filhos. Que o Senhor Deus se faça presente e coloca, Senhor Deus, em nosso coração o desejo de sermos gratos a Ti, de sermos, Senhor Deus, reconhecedores das maravilhas, das bênçãos que o Senhor Deus tem derramado no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a você. Tenha uma boa noite e até o próximo encontro, se assim o Senhor Deus nos permitir. Estarei, Senhor, orando por todos vocês da Igreja de Primavera, todos os irmãos. Estou com enorme saudade de todos vocês. Muito em breve estaremos juntos de novo. Obrigado. Tenha uma boa noite.